E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu estou trazendo mais uma prova de concurso público de odontologia comentada aqui para o YouTube. Nos últimos meses a gente resolveu questões mais focadas nas disciplinas, tipo eu fiz vídeo aí de questão de patologia bucal, de dentística, de periodontia, de radiologia. E eu sempre acho legal a gente ter esse foco às vezes, Só que quando tu pega uma prova de concurso, as questões vão estar todas misturadas. Tá? E por isso é legal a gente ter esse tipo de prática e estudar essas provas juntos. E a prova que eu peguei hoje é da cidade de Mataraca, eu acho que é assim que fala o nome da cidade, Uma cidade de 8 mil habitantes, lá da Paraíba. Só que, apesar de ser uma cidade pequena, a prova dessa prefeitura eu achei bastante interessante. Ela fala sobre temas básicos, só que esses temas eles caem direto nas provas de concurso. Tá? Então, assim, essa prova tem um total de 15 questões, eu vou dividir essas 15 questões em 3 vídeos, de 5 questões cada, e hoje, para iniciar, a gente vai estar conversando aí, sobre lesões não cariosas, sobre características da dor de algumas patologias e também sobre lesões fundamentais. Mas só antes de começar, eu queria te lembrar que o Arriba Dentista é parceiro do Passeio Direto. Essa parceria já dura quase um ano, tá pessoal? E eu estou produzindo conteúdos exclusivos lá para o Passeio Direto, que é a maior rede de estudos do Brasil, tá? Tem muito estudante de odontologia que utiliza aí o Passeio Direto nos seus estudos. E eu estou postando lá, lista de exercícios, mapas mentais, resumos, tá? Mais questões resolvidas. Então tá um conteúdo bem legal que com certeza vai te ajudar bastante nos seus estudos. Então vai lá e me segue no Passeio Direto também. Mas agora, vamos para a primeira questão desse vídeo aqui. Vou deixar aqueles 5 segundos na tela, lembrando que se tu precisar de mais tempo, tu pode pausar o vídeo, pensar, ler a questão com calma, depois dar o play, porque quando esse tempo acabar, a gente vai para a resposta da nossa questão. E bom pessoal, essa questão aqui ela fala sobre lesões não cariosas. E aqui eu já queria destacar que isso cai direto os conceitos dessas lesões, porque essas lesões a gente encontra com frequência na atenção básica. Elas não são tão frequentes quanto a cárie, quanto a periodontite, mas é muito comum a gente receber esses pacientes com esses problemas. Então essas lesões não cariosas, elas se dividem em 4. A bifração, a atrição, a abrasão e a erosão. E aqui para a nossa questão, logo de cara, eu queria destacar que os conceitos de abifração na alternativa 1 e erosão na alternativa 3, eles foram invertidos. A abifração é aquele problema onde o paciente vai ter ali uma carga oclusal excessiva no dente e o esmalte da cervical daquele dente vai ser fraturado. E já a erosão daí vai ser a perda química da estrutura do esmalte. Tá? Isso aí pode ocorrer por vários motivos, como a gente vai ver mais pra frente neste vídeo aqui. E daí o conceito da alternativa 2 está correto. Tá? A abrasão realmente vai ser um desgaste mecânico que provém de hábitos nocivos. E como é uma lesão não cariosa, ela ocorre livre de cárie. E por último daí a gente tem a atrição, que é a perda de estrutura dental por causa de um contato de um dente com o outro. E essa perda ela pode ser fisiológica, então durante a idade, com o passar da vida, o paciente ele vai tendo um desgaste dos dentes, por causa, como eu falei, do contato de um dente com o outro, isso é normal e tudo mais. Só que essa perda ela também pode ser patológica a partir do bruxismo, quando o paciente ele range os dentes à noite. Tá? Mas, enfim, para essa primeira questão aqui, então a gente tem como alternativa correta a alternativa D. A opção 1 é falsa, a 2 é verdadeira e a 3 é falsa. Tá? Mas agora vamos aí para a segunda questão desse vídeo aqui. Eu vou deixar aqueles 5 segundos na tela. Essa segunda questão, ela é meio que um caso clínico, pessoal? E novamente a gente tem ali algumas alternativas que mencionam lesões não cariosas, como a erosão e a atrição, ali, o bruxismo mencionado na letra B. E a gente tem a letra C falando sobre lesões múltiplas de cárie. Só que assim, é legal a gente ter atenção, porque o paciente ele chegou relatando que os dentes dele estavam desgastados. E o enunciado da nossa questão fala que esse paciente ele não tem dor. E se ele tem múltiplas lesões de cárie e tudo mais, ele em algum momento, em algum dente, ele ia sentir uma dor. Então assim, o que é descrito no enunciado ali, inclusive com apanhamento anterior, os incisivos, em oclusão topo a topo, isso não é característico de cárie.
tá? Inclusive agora começou a chover um pouquinho aqui fora, não sei se dá de ouvir o barulho na câmera e tudo mais, tá? Mas anda chovendo bastante aqui em Santa Catarina nessa última semana. Mas, enfim, a gente eliminando a letra C, a gente sobra com a erosão e o bruxismo, né? Que é a atrição, como a gente já viu na nossa primeira questão. E a erosão ela ocorre a partir de uma perda química da estrutura do esmalte, como eu já mencionei. Tá? E essa perda química ela provém principalmente de fontes extrínsecas e intrínsecas. Né? As fontes extrínsecas seriam, né, a alimentação do paciente, então aquele paciente que ele ingere alimentos mais ácidos e tudo mais, como tipo assim, suco de laranja, vinho, suco de frutas no geral, né? Muitas frutas são ácidas como morango, abacaxi, esse tipo de coisa. Aquele paciente que ele ingere um alimento de uma maneira diferente, como por exemplo o paciente que bochecha refrigerante, tá? Então tudo isso pode ser característico, aí são fontes extrínsecas da erosão, mas a gente também pode ter as fontes intrínsecas da erosão, né? Que daí são aqueles pacientes que têm vômitos frequentes, por exemplo, e a gente tem, né, esses casos aí, aqueles pacientes que têm problemas de estômago ou que sofrem também de bulimia, tá pessoal? Então essas aí são as principais causas da erosão, lembrando que a gente também tem causas idiopáticas que são desconhecidas, isso às vezes também é mencionado aí nos concursos, mas a letra D ali não tem nada a ver, né? Os ácidos responsáveis pela erosão dentária não são produtos da microbiota intrabucal. Tá? E assim, clinicamente, a erosão ela é bem característica, tá? Porque quando o desgaste químico chega na dentina, a dentina ela perde mineral mais facilmente do que o esmalte. E daí a gente fica com paredes de esmalte mais altas do que a dentina. E o dente fica com uma aparência de escavado, né? Então isso é bem característico de erosão e isso não é mencionado no nosso enunciado, tá? O que é mencionado ali é bem condizente com o bruxismo. O paciente fala que os dentes estão desgastados, o enunciado fala de uma relação topa-a-topa ali dos dentes anteriores, né? E assim, o paciente não tem dor e tudo mais, tá? Então, a alternativa correta aqui para essa questão realmente vai ser a letra B, o bruxismo, né? Que é considerado aí um caso de atrição. Mas então agora vamos aí, né, para a terceira questão do nosso vídeo. Essa questão aqui, pessoal, é a que eu considero a mais importante desse vídeo. Tudo que está descrito ali no enunciado é característico da letra B, o abscesso periapical agudo. Tá? Então, se tu está anotando aqui o que eu estou te passando nesse vídeo, anote as características da dor de um abscesso periapical agudo, porque isso é muito cobrado nas provas de concurso. Inclusive aqui essa questão ela é facilitada porque a do enunciado fala, né, numa tumefação facial estrutural, também sintomas sistêmicos que podem acompanhar, né, esse abscesso, isso aí às vezes também pode acontecer, só que muitas questões de concurso te passam apenas ali as características da dor, que envolvem daí, né, a dor espontânea, pulsátil e localizada. Tá? Então, tenha isto em mente. E é muito importante que você saiba diferenciar o abscesso periapical agudo das pulpites agudas reversíveis e irreversíveis. Tá? As características da dor dessas três patologias aí, tu tem que saber antes de qualquer prova. Então, uma pulpite aguda reversível, tá? É aquela que tem uma dor localizada, de intensidade moderada a intensa, e essa dor é provocada. Tá? E sem falar também, né, é importante a gente destacar aqui que a dor da pulpite aguda reversível, ela alivia com o uso de analgésicos, tá pessoal? E quando a gente estimula essa dor, ela passa rapidamente depois que a gente remove o estímulo. Já em relação à pulpite aguda irreversível, a gente vai ter uma dor espontânea, difusa, de grande intensidade, assim, então é uma dor muito forte. Essa dor ela não alivia com o uso de analgésicos e ela demora a passar, né, depois que a gente remove ali um determinado estímulo que possa causar esta dor, tá? Mas o abscesso periapical agudo ele se diferencia das pulpites porque a gente vai ter ainda uma dor espontânea e localizada. Então lembre-se, né, na pulpite aguda reversível a gente tem uma dor provocada e localizada, e na pulpite aguda irreversível a gente tem uma dor espontânea e difusa. Tá, pessoal? Mas então aqui, resposta para essa terceira questão, letra B. Vamos agora, né, para as duas últimas questões aí do nosso vídeo, que eu resolvi unir uma resposta só porque elas falam sobre o mesmo assunto. Então, assim, pessoal, as lesões fundamentais, elas são essenciais, né, que a gente conheça elas,
para o diagnóstico de determinadas patologias. Porque ali, quando eu falo, tipo assim, o paciente ele tem uma placa esbranquiçada na mucosa jugal. Daí eu já puxo, né, ali mais ou menos quais patologias que podem se manifestar como uma placa esbranquiçada. Tá? Então assim, entender as lesões fundamentais é algo bastante importante. E elas se dividem em 8. Tá? A mancha, a placa, o nódulo, a vesícula, a bolha, a pápula, a erosão e a úlcera. Não esqueci de nenhuma, né? Eu só confundi, troquei um pouquinho aqui a ordem das coisas, tá? Mas, assim, eu vou começar a minha explicação aqui pela mácula, tá? Que nada mais é do que uma alteração de cor da mucosa. Então a mucosa, nesse caso, ela não está escavada, não está elevada nem nada. A partir disso, a gente pode ver ali, né, que na nossa primeira questão, a gente não tem, né, o diagnóstico de mancha ou mácula, né? A mácula é a mesma coisa que uma mancha, porque a primeira questão ali, ela fala, né, de uma lesão elevada em relação ao tecido normal. Inclusive, né, essa lesão elevada, que tem uma altura menor do que a largura, o comprimento, é característico de placa, tá, pessoal? A placa vai ser essa lesão elevada que pode ou não daí ter alteração de cor. E essa elevação não ocorre aí nos casos de mácula, tá? Além disso, a gente também tem a erosão, que nada mais é do que uma perda do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo, ao contrário da úlcera, onde a gente tem uma perda do epitélio, daí com exposição do tecido conjuntivo. E como o tecido conjuntivo ele é um tecido inervado, né, ele é um tecido que tem nervos, em caso de úlcera o paciente ele vai sentir ali uma sensação dolorosa. Mas daí também, como a gente já viu, a gente pode ter as bolhas que são lesões bem delimitadas com líquido no seu interior. Essas bolhas elas podem ser maiores do que 3 ou 5 milímetros, isso depende bastante aí do autor da questão, tá? As bolhas costumam ser únicas. A gente também tem as pápulas, que daí são... a gente tem as vesículas daí, né, que são lesões bem delimitadas também com líquido no seu interior, só que daí as vesículas são lesões menores do que 3 ou do que 5 milímetros, né? A diferença então para a bolha e para a vesícula fica aí mais em relação ao tamanho, tá? E por último, né, aí para encerrar, a gente tem a diferença de nódulo e de pápula, tá? Daí sim, o nódulo é uma lesão sólida, circunscrita, bem delimitada, que é maior do que 5 milímetros. Ao contrário da pápula, que é uma lesão circunscrita, bem delimitada e menor do que 5 milímetros, né? Só que as pápulas costumam ser múltiplas, tá, pessoal? Mas a partir de tudo que eu falei aqui, a gente chega ali, né, na conclusão, inclusive, né, das pápulas, que foram a última lesão fundamental que eu mencionei, que a letra C seria daí, né, o gabarito para a nossa última questão deste vídeo aqui, tá? Mas, então, por hoje é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final, né, que estudou comigo todas essas questões. E qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.